em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Pela graça do Senhor, hoje nós iniciamos uma nova série de exposições, agora no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios. Hoje, dos versos 1 até o 14, nós falaremos sobre as grandiosas bênçãos que temos em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, verso 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Até aí. Certa vez, disse um pastor que visitava a casa de uma irmã e ele tinha um objetivo específico ao visitar a casa daquela irmã. Ele queria ajudá-la financeiramente, porque ele sabia que ela passava por necessidades financeiras. E então ele se dirige à casa daquela irmã, com o dinheiro na mão, e ele chega até a porta da casa dela, e ele bate a porta repetidamente, mas ela não atende. Finalmente ele então, depois de muita insistência, ele resolve então ir embora. E ele parte. Mais tarde, ele encontra aquela senhora na igreja. E ele então conta a ela tudo aquilo que havia acontecido. E a expressão daquela mulher foi: minha nossa, eu ouvi o Senhor batendo a porta. E eu me arrependo de não ter aberto a porta, porque eu pensei que o Senhor era o homem que vinha cobrar o aluguel. E então, eu tive medo e não abri a porta. Essa história, irmãos, ilustra muito bem a nossa tendência. A tendência que temos de interpretar mal e perder as riquezas que temos em Cristo, quando interpretamos mal. E para que você
não venha a perder mais essas riquezas em Cristo, é que nós vamos expor essa passagem nessa noite. Como é a primeira vez que nós estamos iniciando a primeira mensagem em Efésios, é importante que a gente tenha um panorama da carta. Entenda um pouco do contexto, para que a partir desse fundamento a gente consiga construir todo o restante do edifício e entender melhor toda a exposição que faremos daqui para frente em Efésios. A carta aos Efésios é uma das cartas mais bem escritas, uma das cartas mais ricas que nós temos no Novo Testamento. Ela tem assim uma imensidão de ensinos doutrinários. Ela tem uma grande riqueza de doutrinas bíblicas para nós. Mas ela também traz uma grande riqueza de ensinos práticos para a vida, para o dia a dia. Ela reúne ao mesmo tempo ortodoxia e ortopraxia. Ela fala sobre doutrina, mas ela fala também sobre certeza para o dia a dia da vida. Precisamos, irmãos, de compreender bem as questões doutrinárias, para que a gente tenha a fé correta. E com a fé correta, consigamos então honrar a Deus, fazendo uso de uma fé correta. Essa carta é considerada uma carta gêmea de Colossenses. Ela certamente foi escrita do mesmo local, na mesma época, ali por volta de 60 a 64 depois de Cristo, e levadas às igrejas pelo mesmo portador, Tíquico, um colaborador de Paulo. E o conteúdo de ambas as cartas são muito parecidos. Se você tiver a curiosidade de chegar na sua casa e ler Efésios inteiro, faça isso, esse exercício durante a semana. E depois, ler também Colossenses, você vai ver por que elas são chamadas de carta gêmea. Elas são muito parecidas, mas com ênfases diferentes. E aqui nós temos o já velho veterano apóstolo Paulo escrevendo estas cartas. E ele escreveu durante a sua primeira prisão em Roma, por volta dos anos 60 a 64. Mas antes de chegar até a capital do império, antes de chegar até Roma, Paulo já carregava na sua mochila muita experiência, já carregava na bagagem muita experiência. Se observarmos aí o Novo Testamento, a partir de Atos, nós vamos ver que Paulo foi, primeiro, perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado em Filipos. Paulo foi escorraçado em Tessalônica. Saiu de lá quase que morto. Paulo foi enxotado em Bereia. Ele foi ultrajado em Atenas, onde o chamaram de tagarela. É um tagarela, diziam eles em Atenas. Em Corinto, alguns o chamavam de impostor. Em Éfeso, Paulo enfrentou feras. Foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio enquanto viajava para Roma. E em Malta, ele ganhou até de presente uma picada de cobra. Foi fustigado por 3 vezes com varas pelos romanos. E recebeu 195 açoites dos judeus. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, nessa época passa muito, nós sabemos, sabe do que eu estou falando, aqueles chicotinhos com pedras, pedaços de ossos. Ele recebeu 195 açoites com aquele chicote. Paulo carregava na sua bagagem já muita experiência quando ele escreve essa carta. E ele está agora preso em Roma, algemado, numa prisão domiciliar, onde ele vai permanecer por cerca de 2 anos, sendo vigiado diuturnamente pela guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana era a guarda do Palácio Imperial, a guarda de elite do Palácio Imperial. Mas apesar de estar preso, Paulo não se considerava um prisioneiro de César.
Paulo se considerava, sim, um prisioneiro de Cristo. Ele dizia: sou um embaixador em cadeias. Assim Paulo se via, assim ele escreve nessa carta. Apesar de Paulo estar preso, a palavra de Deus não estava. A palavra de Deus não estava algemada, apesar de Paulo estar. A palavra de Deus continuava sendo pregada, ensinada. Paulo continuava exortando, ensinando, evangelizando, mesmo preso. A palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus ali parecia como água a penetrar na rachadura do teto. Quem já teve goteira em casa já sabe bem do que eu estou falando, né? Se tiver um rachadinho na laje, a água penetra. Assim era o Evangelho, penetrando em lugares inimagináveis naquele contexto. O Evangelho não estava preso e Paulo pregava, mesmo em cadeias. A igreja de Éfeso começa na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tem pelo menos 3 grandes viagens missionárias. E nessa segunda viagem missionária, ele vai deixar aí um casal conhecido nosso, Priscila e Áquila. E ele os deixa ali trabalhando em Éfeso. E ele vai para outra região. Mas depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo então volta e estabelece de maneira definitiva a igreja de Éfeso. E ele vai ficar como um pastor, vai cuidar daquela igreja como pastor por cerca de 3 anos. E depois ele sai e deixa em seu lugar o seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo, que vai permanecer ali por mais cerca de 1 ano e meio. Assim nasceu e se desenvolveu nos seus primeiros anos a igreja de Éfeso. Mas a carta, apesar de receber o nome de aos Efésios, ela certamente não foi escrita apenas à igreja de Éfeso. A carta era reconhecida já desde a patrística, nos primeiros séculos da igreja, ela é reconhecida como uma carta circular. E uma carta circular era uma carta não endereçada a uma única igreja, mas era uma carta que era endereçada primeiramente a uma igreja, mas deveria circular por outras igrejas, ser lida em diversas outras igrejas. Assim, era essa carta enviada aos Efésios, uma carta circular, destinada a ser lida em diversas igrejas. Era uma carta destinada a nós também. Mas falando um pouquinho a respeito de Éfeso, tem algumas curiosidades importantes da gente saber. Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Era uma região que Paulo tinha o anseio de expandir ali a mensagem. Tanto é que quando ele vai pregar em Filipos, a sua intenção primeira era ir para a Ásia Menor e ali pregar o Evangelho. Ele queria continuar ali, mas ele é impedido pelo Espírito e é encaminhado então para Filipos. Éfeso era uma cidade muito grande. Era uma cidade muito importante dentro daquele contexto. Era como se fôssemos falar de hoje uma metrópole do tipo Belo Horizonte. Paulo tinha então o desejo de ir para lá. Essa cidade de Éfeso fica hoje geograficamente na região da atual Turquia. Éfeso tinha uma população de cerca de mais de 300 mil pessoas. Era o centro do culto a Diana, a deusa da fertilidade dos Efésios. Lá ficava o templo Ártemis. Cerca de 1,5 km da cidade ficava esse templo. E esse templo era muito importante naquele contexto. Era um dos orgulhos dos Efésios. Ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acredita-se até que ele tenha levado cerca de 220 anos para ser construído. Ali estava um pouquinho do contexto daquela igreja que Paulo fundava e agora se preocupava em edificar. Éfeso, um centro político, econômico e comercial muito importante, e educacional também. Agora, deixando de lado um pouco do contexto que acabamos de ver, vamos observar bem o que Paulo escreve a essa igreja. Quais são as exortações, quais são as orientações, do que Paulo fala
no princípio da carta. E como é de costume, se você observar bem aí na sua Bíblia, o início da carta, ele vem com aquela introdução básica, uma introdução de costume das cartas de Paulo. Paulo primeiro se identifica, ele indica para quem ele está escrevendo, os destinatários da sua carta, e dá então uma breve saudação. Primeiramente, ele afirma aqui a sua autoridade apostólica. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele não é um apóstolo qualquer, como alguns que se levantavam em sua época, que queriam arrogar a si a qualidade de apóstolo. Paulo, ele indica, sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É pela vontade do próprio Deus que o levantou para ser apóstolo. Ele era um escolhido de Deus para essa finalidade, para ser apóstolo. E ele escreve para quem? Ele escreve somente para os irmãos da igreja de Éfeso? Não. Olha o que ele diz, aos santos e fiéis. Nisso nós podemos muito bem entender que Paulo não está escrevendo apenas a um grupinho. Paulo está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo. Aqueles que creem em Cristo, que vivem em Cristo, são os destinatários desta carta. É para aqueles que vivem em Cristo que Paulo está escrevendo aqui. Escreve para todos os crentes, todos os que são chamados de fiéis, de santos. Veja, irmãos, nós não estamos falando que os santos são pessoas que não cometem pecados, são pessoas que não tenham nenhum tipo de pecado. Não é isso que Paulo está falando. Se fosse assim, ele não estaria escrevendo para ninguém de sua época, não estaria escrevendo para ninguém da nossa época, ou estaria escrevendo para o céu. Ora, Paulo está escrevendo para aqueles que foram remidos por Cristo, aqueles que creem em Jesus e que buscam levar uma vida consagrada a Cristo. É para estes que Paulo está escrevendo, aqueles que são consagrados ao Senhor, aqueles que são separados do mundo para o serviço do Senhor, aqueles que buscam servir o Senhor. E Paulo em seguida roga então as bênçãos de Deus sobre eles, dizendo, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja que a graça e a paz vem de Deus e é para os seus filhos, aqueles a quem ele chama aqui de santos, de fiéis. A graça é a causa da salvação. Ele mais adiante vai dizer isso na carta. Somos salvos pela graça. A graça é a causa. A paz é o fruto, é o resultado. Pela graça somos salvos. E em seguida, desfrutamos de paz com Deus. É isso que Paulo deseja aos irmãos. A graça é a raiz, a paz, o fruto. A graça é a fonte. A paz é o seu produto, é o seu resultado. William Hendrickson, um comentarista bíblico, escrevendo sobre esta paz, ele vai dizer, esta paz é o sorriso de Deus, que se faz presente no coração dos redimidos. A segurança da reconciliação por meio do sangue de Jesus. A verdadeira integridade e prosperidade espirituais. Essa paz é a grande bênção que Cristo concedeu à igreja, através do seu sacrifício expiatório, e que excede todo entendimento. Essa paz excede todo entendimento humano. Paulo, quando escreve aos Efésios, quando escreve essa carta, ele tem aqui um objetivo, dentre muitos, principal, de reafirmar coisas que ele já havia ensinado, mas ele precisa de reafirmar, ele precisa de relembrar. Por quê? Porque falsos mestres estavam se infiltrando nessa igreja e estavam distorcendo o ensino bíblico, estavam ensinando fábulas, ensinos de homens. E Paulo, então, preocupado com essas notícias, ele então escreve para reafirmar tudo aquilo que ele já ensinou durante o tempo em que esteve com aqueles irmãos. Esse é
o objetivo de Paulo nessa carta. Por isso que nós vamos ver que os seus 3 primeiros capítulos são bem doutrinários, são doutrinas que Paulo ensinou enquanto estava lá. E os 3 últimos são bem práticos. Agora que vocês entenderam isso, então façam isso, vivam assim. Meus irmãos, Paulo está escrevendo para relembrar coisas importantes. E quando ele chega no verso 3, no início da carta, ele irrompe aqui, ele manifesta aqui adoração a Deus. Olha só o que diz o verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja. Quando ele lembra todas as riquezas que tem em Cristo, e que ele passa a afirmar aos irmãos, reafirmar aos irmãos, ele explode em adoração, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais são superiores às materiais. Irmãos, as pessoas não convertidas são interessadas primeiramente nas coisas terrenas. Porque este é o lugar que elas vivem. É só isso que elas têm. E é por isso que elas só vão interessar-se por essas coisas. Porque são deste mundo, pertencem a este mundo. Mas o crente não é assim. O crente, ele vive neste mundo também, mas ele não pertence a este mundo. Ele tem uma outra pátria. E é por ter uma outra pátria que a sua prioridade precisa ser outra. Na verdade, o crente vive ao mesmo tempo neste mundo e ao mesmo tempo ele está em Cristo. Ele vive em Cristo. E ele já desfruta de uma pitada do que Cristo tem preparado para ele. É um cidadão de um outro reino. Quais são essas grandiosas bênçãos que Paulo faz questão de destacar aqui, que nós recebemos e nós temos em Cristo? É sobre elas que nós vamos falar. E a primeira coisa que ele vai deixar claro a partir do verso 4, se você observar aí na sua Bíblia, é que nós fomos escolhidos para sermos santos. Quando falamos de Deus escolher, estamos falando de uma doutrina bíblica muito debatida nos dias de hoje, muito argumentada por aí, que é a doutrina da eleição. Muitos tentam rebater essa doutrina. Mas o fato é que Deus escolheu, Deus elegeu. Este ato foi um ato livre e soberano da graça de Deus. Isso para Paulo, irmãos, era uma questão fora de discussão, era uma questão já bem definida, era um absoluto, era algo que ele não discutia, era isso e pronto. Essa doutrina, ela não foi inventada pelos pais da igreja, ela não foi inventada pelos pré-reformadores, ela não foi inventada por Calvino ou Lutero, os reformadores. Essa doutrina não foi inventada por nenhum outro estudioso da Bíblia, mas essa doutrina preciosa está nas Escrituras, foi dada a nós por Deus, e nós não temos o direito de questionar a vontade, a escolha de Deus. Nós bem lemos aqui, o Ciro explicou muito bem, Romanos 9, quem somos nós na qualidade de barro, de questionar o oleiro, o que ele está fazendo sobre sua vontade? Deus escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolheu. Sabe por quê? Porque pecadores perdidos, totalmente corrompidos, são incapazes de procurar a Deus. É Deus, em seu amor, que vai em busca de pecadores, que procura o pecador. E Ele não fez isso porque previa que iríamos crer, mas Ele fez isso para que crêssemos em Jesus.
Ele nos escolheu não porque éramos santos, mas para que fôssemos, para que sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença, como diz o verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele não nos escolheu porque fizemos boas obras, mas Ele nos escolheu para que fizéssemos, para que façamos boas obras. Ele não escolheu porque éramos obedientes, mas para que sejamos obedientes. Ou seja, a fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas sim o resultado da eleição. É isso que Paulo deixa bem claro. A causa da eleição não está em mim e em você. A causa da eleição está em Deus, está naquele que ama, naquele que busca o pecador. Não está baseada nos nossos méritos, mas sim nos méritos de Cristo. Nós só temos deméritos. Outro ponto que fica claro aqui, irmãos, é que Deus nos escolheu. Deus escolheu um povo para si, antes da fundação do mundo. Ele deixa bem claro que foi antes da fundação do mundo. Não foi um plano de última hora. Não foi aquele jeitinho brasileiro, sabe? Deu errado, vamos remendar aqui, vamos dar um jeitinho. Não, não foi um improviso. Não foi um quebra-galho. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão no Éden. Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de lançar os fundamentos da terra, antes de dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Haja cruz. Ele nos escolheu nos tempos eternos para a salvação por meio de Cristo Jesus. E esse plano, irmãos, esse plano de Deus jamais foi frustrado, jamais foi anulado, apesar da nossa rebeldia. Seu plano permanece intacto. Ciro leu também para nós Romanos 8, nós lemos durante o culto. Nada pode atrapalhar esse plano de Deus. Nada pode nos separar do seu amor. Nada. A eleição tinha um objetivo. E o objetivo também foi destacado durante o nosso culto, em Romanos 8, 29. Nos formar a imagem do seu Filho Jesus. Esse era o objetivo. O objetivo de nos fazer santos e irrepreensíveis. Um eleito de Deus se não busca viver em santidade, porque a marca do eleito é a santidade. A santidade é a prova real da eleição. É enganoso pensar que a doutrina da eleição promove ou estimula uma vida relaxada, uma vida de pecados, porque quem vive na prática do pecado só está demonstrando uma coisa: nunca foi eleito por Cristo. Aquele que foi eleito por Cristo, ele quer viver em santidade, ele quer viver de um modo santo, e viver de um modo santo, santo é separado, ou seja, é viver separado do mundo, diferente do mundo, consagrado a Deus. Isso é o que significa santo. E foi para isso que fomos eleitos, para um viver santo e irrepreensível diante de Deus. Fomos chamados para desfrutar de intimidade e comunhão com o Senhor, para viver diante dEle, para desfrutar da sua presença, ter prazer nele. Ele deve ser o amado da nossa alma, deve ser a razão da nossa alegria, como nós lemos no Salmo 16, no início do culto. Deve ser a nossa porção. Mas não é só isso. A eleição implica também no fato de que fomos chamados, fomos predestinados para sermos filhos, ainda que por adoção.
verso 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Fomos predestinados para sermos filhos. E agora, como filhos, nós não apenas recebemos um novo nome, um novo status, uma nova família. Não é só isso. Não temos apenas uma nova relação familiar, mas nós recebemos também uma nova imagem, a imagem de Cristo Jesus, conforme lemos em Romanos 8:29. A adoção, irmãos, é algo lindo, é algo que me impressiona bastante quando eu vejo casal adotando filhos. É algo bonito de se ver. Um filho natural, ele pode vir quando os pais querem ou não. Um filho natural pode vir quando os pais esperam ou não. Quando eles se sentem preparados ou não. Mas a adoção não. A adoção é um ato consciente. A adoção é um ato deliberado e resoluto de amor. É um ato decidido de amar, de dedicar da sua vida a um filho que você resolve adotar para fazer parte da sua família, para fazer parte de vocês, do casal. É uma escolha voluntária. E aqui é curioso um aspecto da adoção. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos a influência romana da época. Na lei romana, um filho adotado, ele tinha os mesmos direitos do filho adotivo. O Código Civil romano, ele influenciou bastante o nosso Código Civil brasileiro. Boa parte da nossa legislação, ela vem do direito romano. E é por isso que na nossa legislação também, o filho adotado, ele também tem o mesmo direito na herança do que o filho legítimo. E olha só que interessante, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui quando ele fala, nesse contexto, que nós fomos adotados. Ele está dizendo que essa é a nossa relação diante de Deus. Assim também nós fomos adotados por Deus. Recebemos um novo nome e agora nos tornamos herdeiros e membro da família. Paulo está dizendo, agora você é filho, co-herdeiro juntamente com Cristo. Agora você faz parte desta família e tem o direito de um filho legítimo. Os pais terrenos, os pais legítimos, ou os pais adotivos, vamos pensar aqui nos pais adotivos, que acho que ainda ilustra melhor ainda. Um pai adotivo, ele pode amar demais seus filhos. Ele pode dar do bom e do melhor para os seus filhos. Porém, ele não pode dar do seu espírito aos seus filhos. Ele não pode dar qualidades genéticas ao seu filho. Mas Deus não. Deus, quando nos adota como filho, Ele pode colocar em nosso coração do seu espírito. Ele nos dá também do seu espírito. E não apenas o direito de fazer parte da família. E esse ato de Deus, ele não se deveu à nossa justiça. Até porque Isaías vai dizer que a nossa justiça diante de Deus são trapos de imundícia. Mas ele se deveu à justiça de Cristo, à graça de Cristo. Mas não para por aí. O texto vai falar ainda, no verso 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça. O texto diz que ele também nos redimiu por seu sangue. Cristo nos redimiu por seu sangue. Ou seja, o que quer dizer redimir? Ele nos comprou,
Ele nos comprou e nos deixou livres. Mais uma vez é interessante conhecer um pouco da história romana e um pouco do contexto da passagem, do contexto do império da época. Naquela época o Império Romano tinha cerca de 60 milhões de escravos. E o escravo naquela época, e o direito romano fala isso, ele era uma res. O que era uma res? É coisa, é um objeto. Era assim que o escravo era visto naquele contexto. Ele era comercializado no mercado. Era assim que o escravo era enxergado, como se fosse um objeto. Mas um homem escravo poderia adquirir a liberdade. E como? Por exemplo, se um homem livre o comprasse. E uma vez que o comprou, ele tinha todo o direito sobre ele e poderia colocar aquele escravo em liberdade. Irmãos, foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Éramos escravos do pecado, estávamos no mercado, expostos como escravos, e Cristo foi lá e nos redimiu, e foi lá e nos comprou, pagou com seu sangue. E agora estamos livres, como nós cantamos. Agora estamos livres da condenação, livres da escravidão do pecado, livres do mundo, livres do poder de Satanás. Agora estamos livres, porque Cristo nos libertou, nos redimiu com o seu sangue. Mas não para por aí. Nós temos ainda muitas outras riquezas em Cristo, outras bênçãos em Cristo. O texto continua dizendo: a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Verso 9, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Ele fala no verso 7 sobre remissão, redenção, mas ele fala ainda, não podemos esquecer aqui no verso 7, de perdão dos pecados. Nós fomos perdoados como? Ele vai dizer no verso 7, de acordo com o quê? De acordo com as riquezas da graça de Deus. Perdoados de acordo com a riqueza da sua graça. Aprendemos ainda, irmãos, que Cristo morreu para levar os nossos pecados embora, a fim de que nunca mais eles sejam vistos, nunca mais sejam lembrados, lançados na nossa face. Ou seja, não é para você carregar mais esse fardo de pecado. Você tem uma riqueza imensurável em Cristo, que é poder receber o perdão de Cristo e não carregar mais o fardo do pecado. Cristo leva embora, Ele apaga, o seu perdão é completo, Ele tira todo o nosso pecado. A Bíblia diz que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Romanos 8:1 diz que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu perdão é imerecido, é imediato, é completo, e você tem isso, você tem essa riqueza da graça de Deus à sua disposição. E você sabe em que medida Cristo confere isso? Conforme a riqueza da sua graça. Há uma história interessante a esse respeito. Conta-se que 2 mulheres ricas foram convidadas a contribuir por uma causa justa e doar parte de suas riquezas para essa causa justa. E ambas concordaram. A primeira, entretanto, ela doa uma soma miserável da sua riqueza. Ela doa uma soma muito menor do que aquela que se esperava que ela fosse doar. Ela simplesmente doa de suas riquezas e não conforme as suas riquezas. Vocês conseguem entender isso?
ela doa das suas riquezas. Aqui. E não conforme as suas riquezas. Já a segunda é mais liberal no seu apoio àquela causa nobre. E essa segunda, ela dá conforme as suas riquezas. Ela dá conforme o volume de sua riqueza. É igual essa segunda que Cristo nos perdoa. Conforme, sempre conforme as suas riquezas, conforme a riqueza de sua graça. É assim, de maneira abundante, que Cristo derrama sobre nós da sua graça, do seu perdão. Por que não dispor disso? Por que não fazer uso da sua graça na nossa vida? Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que Ele reconciliou consigo mesmo, como filhos, mas Ele também ilumina com a compreensão do seu propósito. A sua graça é derramada sobre nós com toda a sabedoria e prudência, e Ele nos faz compreender o mistério da sua vontade. É o que Ele diz no verso 9, verso 8 ao 9, né? O qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e agora o 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Recebemos conhecimento do mistério da vontade de Deus. Cristo nos dá a habilidade de discernir questões espirituais, de resolver problemas que surgem a cada instante no nosso viver diário. Ele nos revela o mistério da sua vontade. E que mistério é esse? Esse é um mistério que Deus em Cristo está restaurando todo o universo. Não somente o homem, mas toda a criação. Deus está restaurando em Cristo todas as coisas. Ele faz convergir, restaurar, através de Cristo, todas as coisas. Em Cristo, Deus juntará todas as coisas na consumação dos séculos. E nós somos parte deste grande plano de Deus. Não somente o homem, mas toda a criação. Criação que hoje geme, anseia por essa libertação e restauração. Em Cristo, nós temos uma preciosa herança. Em Cristo nós também somos herança de Deus. Somos valiosos nele. Uma herança é algo valioso. Pense no preço que Deus pagou por você. Quando você achar que não tem valor, pense no preço que Deus pagou por você. Por isso hoje nós somos chamados de filhos, de herdeiros, nós somos chamados de edifício de Deus, nós somos chamados de corpo de Cristo, nós somos chamados de a noiva de Cristo, nós somos chamados de a menina dos olhos de Deus. Será que não temos valor? Se temos, e como temos diante de Deus, Deus nos fez sua herança, colocou o valor em nós, porque antes não tínhamos. Além de todas estas bênçãos, irmãos, também recebemos outras bênçãos procedentes do Espírito Santo, e ele vai dizer a partir do verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Foram selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos selou. Aqui nós temos, de uma maneira clara no verso 13, toda a descrição do processo da salvação de um pecador. Primeiro, ele mostra como que um pecador torna-se santo aqui, né? Ele ouve o evangelho da salvação, como que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação e depois é selado com o Espírito Santo. Ou seja, você, eu, quando cremos em Jesus, no dia em que cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo imediatamente após depositar a nossa confiança em Cristo. E o que representa este selo do Espírito Santo?
Irmãos, este selo do Espírito Santo, ele representa o caráter autêntico desta transação de compra que Deus fez de nós. Deus nos comprou e Ele nos selou com o seu Espírito. Esse é meu. Essa transação é autêntica, está selada com o meu Espírito. É uma marca de propriedade, é minha. Deus nos selou com o seu Espírito, Ele pôs o seu Espírito em nós, para mostrar que somos propriedade exclusiva dEle. Antigamente, naquela época, e talvez até hoje ainda se utilize esse método no interior, nas criações de animais, naquela época, os gados, os animais eram selados por seus donos para marcar a quem eles pertenciam. Pelo selo aplicado no animal, você sabia quem era o dono dele. Mas tais selos, irmãos, eram externos, ao passo que o selo de Deus, ele é interno, ele é aplicado em nosso coração. O selo de Deus é o seu Espírito posto em nós, que marca que somos propriedade dele. E este selo serve também para nos assegurar autenticidade e nos proteger. O Espírito Santo nos foi dado para estar sempre conosco. Serve para indicar que quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem pertence e quem não pertence a Ele. Paulo vai dizer isso em Romanos 8:9. O texto também diz que o Espírito Santo nos foi dado, verso 14, como garantia. Garantia. Esse termo aqui quer dizer, nos foi dado como sendo o primeiro pagamento, o pagamento da primeira parcela, servindo para garantir que o pagamento final será realizado na volta de Cristo. Aqui nós temos os 3 estágios da redenção. Primeiro, a redenção ocorrida através da justificação. A redenção sendo aplicada, somos redimidos pela santificação. E a redenção que será aplicada através da glorificação. E Deus garante todo o processo. Irmãos, todas essas riquezas nós temos em Cristo, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Aqui no texto nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuantes, presentes em todo momento, para que Deus seja glorificado. Esse é o nosso fim principal, glorificar a Deus. E o fim de Deus, qual é? Glorificar a si mesmo. A si mesmo. Irmãos, nosso Deus é soberano. O texto nos ensina isso. O nosso Deus ensina que, o texto ensina que o nosso Deus é também misericordioso. E Ele tem chamado para si um povo para ser santo, um povo para ser parte da sua família, um povo para receber a adoção de filho por meio do sacrifício de Cristo, um povo que recebe do seu perdão, um povo que tem conhecimento da sua vontade e recebe do seu Espírito. Você se recorda daquela história que eu contei no início? Você se recorda daquela história da mulher no começo? Cujo pastor foi visitá-la para ajudá-la financeiramente e ela não abriu a porta. Eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso. Pense no seu relacionamento com Deus. Como está? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que você tem agido ou se sentido como aquela mulher? O que o impede de abrir o seu coração para tudo o que Deus te oferece em Cristo Jesus? O que o impede de abrir o coração para receber tantas riquezas que Deus te oferece em Cristo Jesus, como aprendemos nessa noite? O que está te impedindo? Peça ao Senhor para que Ele possa te ajudar a receber tudo aquilo que Ele quer te dar.
As grandiosas riquezas de Deus, irmãos, estão à nossa disposição em Cristo. Será que temos vivido como se as boas novas da salvação não fossem assim tão boas? Se você tem vivido assim, que passos que você precisa dar hoje, nessa semana, para vivificar a sua grande salvação conquistada por Cristo? Comece hoje reservando um pouquinho de tempo para meditar na sua lista de riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Bênçãos pelas quais você deve ser grato, pelas quais você deve louvar a Deus pelo seu amor e pela sua graça. Comece hoje refletindo um pouco das riquezas de Deus na sua vida. E abra o seu coração mais para isso. Amém?